Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o Concílio Vaticano II, documento Sacrosanctum Concilium, nosso 21º encontro. Vamos trabalhar os parágrafos 106 a 110. Eu havia dito que o concílio teve que repensar toda a vida litúrgica da Igreja. Inclusive, o ciclo litúrgico e a liturgia dominical, tudo foi repensado, teve que ser atualizado, no sentido de teve que ser reformado. Então, nós podemos perceber que o Concílio Vaticano ele trouxe uma contribuição de muita gente, muito trabalho para poder chegar, através dessa compreensão do aspecto litúrgico no seu todo. Foi um trabalho imenso, de tirar aquela realidade antes do Vaticano II e transformá-la numa uma reforma onde toda a realidade da Igreja celebrativa foi pensada. Então tem todo um trabalho dos padres, de comissões, dos bispos responsáveis pela liturgia, para que pudesse chegar àquilo que nós temos hoje. Houve uma primeira atualização, primeiro, vamos dizer, uma primeira reforma, e assim depois foram fazendo alguns aperfeiçoamentos. Então nós vamos começar nesse nosso, estamos aqui com o nosso 21º encontro, com o parágrafo 106. Devido à tradição apostólica, que tem sua origem do dia mesmo da ressurreição de Cristo, isto é, no domingo, a Igreja celebra cada 8º dia o mistério pascal. Na Igreja se sabe aquilo que foi herdado da herança apostólica, não se mexe. É um conteúdo da fé. É a centralidade daquilo que se crê deixado pelos apóstolos. Dentro da questão litúrgica, o que é de tradição apostólica se mantém. Mas o que é de tradição eclesiástica, que depende muitas vezes de determinadas realidades, culturas, tradições, essas não são, essas podem ser, vamos dizer, elas podem ser suprimidas. O que não se pode mexer na tradição apostólica. Então, quando os cristãos celebravam o batismo, eles viravam para o Ocidente, renunciavam a Satanás, depois voltavam para o Oriente, onde nasce o sol, e recitavam o credo. Isso é uma prática eclesial que foi deixada de lado. Então, existem muitos aspectos que foram deixados de lado. Esses aspectos deixados de lado é porque são de tradição eclesiástica, não são de tradição apostólica. Como é de tradição apostólica que cada domingo se celebra a Eucaristia, então o valor de cada domingo é fundamental para a vivência da fé cristã. Essa referência também nós vemos no Evangelho de João. No dia da ressurreição, Jesus se manifestou presente no meio dos discípulos. 8 dias depois, diz o Evangelho de João, capítulo 20, Jesus novamente estava lá presente no meio dos discípulos. Esse dia chama-se justamente Dia do Senhor, ou domingo. Nesse dia, pois, os cristãos devem reunir-se, é um dever moral, de consciência. Sempre lembrando que eu já falei algumas vezes aqui na nossa paróquia, eu não sou obrigado
a vir à missa, porque ninguém me obriga, não há coação. Eu vou participar da Eucaristia porque quero encontrar com aquele que amo e sei que no encontro com aquele que amo, cada vez mais quero estar unido a ele. É uma questão de amor e de gratidão a esse nosso Deus, que se fez presente no seu Filho Jesus, está presente na palavra e também nas espécies do pão e do vinho. Pois cristãos devem reunir-se para, ouvindo a palavra de Deus, tradição apostólica, e participando da Eucaristia, tradição apostólica, não é eclesiástica, lembrarem-se da paixão, ressurreição e a glória do Senhor Jesus e darem graça a Deus que os regenerou para a viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Aqui da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ora, ali na celebração da Eucaristia, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, ao participar da Eucaristia, é participar, não é assistir. Nós estamos trazendo à memória a paixão de Cristo. Não só a paixão, sua ressurreição. Não só a ressurreição, a glória do Senhor Jesus, sua ascensão. E disso, a partir daquela realidade, que no mistério de Jesus também estamos inseridos, no mistério de Jesus, somos o corpo de Cristo, quando o sacerdote fala, Jesus fala na boca do sacerdote, isto é meu corpo, nós somos esse corpo unidos, que estamos naquela fração do pão, na Eucaristia, junto com Cristo. A nossa unidade com Cristo é inseparável. Isso é uma pequena reflexão, grosso modo, que nós encontramos numa homilia de Pentecostes de Santo Agostinho. E sim, nós estamos reunidos para agradecer a Deus, um ato de agradecimento, uma ação de graças. Por quê? Por tudo aquilo que Ele realizou por nós. Regenerou a todos nós para a viva esperança. Não uma esperança passiva, uma esperança ativa, que nos motiva de ir para frente, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, porque a palavra definitiva agora para nós em Cristo é a vida em Cristo. Por isso, o domingo é um dia de festa primordial que deve ser lembrado e inculcado à piedade dos fiéis, para que eles possam tomar consciência da importância do domingo. Aqui não é eu quero, não quero. Eu vou como disposição, porque eu tenho que agradecer, eu tenho que reconhecer, eu quero participar disso, a minha vida depende de ter dessa realidade que eu vou celebrar, né? Então, se deve inculcar a piedade aos fiéis, de modo que seja também um dia de alegria e descanso do trabalho. Então, não é para a gente ficar enfurnado na igreja, é o dia de celebrar a Eucaristia, é o dia da família, é o dia do descanso, mas ao mesmo tempo, no domingo não se faz jejum, porque no dia da alegria e da ressurreição não há jejum. O jejum fica restrito à tradição da igreja mais antiga, quarta e sexta-feira, e para alguns cristãos do tempo moderno, sexta-feira santa. As outras celebrações não se lhe anteponham, então sempre mantendo esta centralidade do domingo. O domingo é fundamental, não se muda o domingo por nenhuma celebração, nem grupo de oração, por nada. A não ser que realmente sejam de máxima importância, de extrema importância. Pois que o domingo é o fundamento e o núcleo do ano litúrgico. Essa expressão é muito importante.
O domingo é o fundamento e o núcleo do ano litúrgico. Ele compõe toda essa realidade que vai formar, né, toda essa dimensão do ano litúrgico. O ano litúrgico em geral, a proposta do concílio no número 107. O ano litúrgico seja assim revisto. Então, a revisão, né, do ano litúrgico. O ano litúrgico antes do Concílio Vaticano II, o ano litúrgico depois do Concílio Vaticano II. E lembrar que essa realidade, nós participarmos da unidade da Igreja, é fundamental. Existem pessoas que ainda dizem, não, nós temos que celebrar não com as orações eucarísticas que nós temos depois do Concílio Vaticano II, não. Nós vamos celebrar com a Igreja. Vamos celebrar em unidade com a Igreja. É a forma celebrativa. Ah, mas o missal de São Pio V. Tudo bem. São Pio V, 1570, se eu errei, vocês procurem lá a datação do quando São Pio V, acho que 1570 foi quando ele morreu, onde ele colocou esse missal, chamado Missal de São Pio V. Mas antes de São Pio V, não existia o Missal de São Pio V. Tanto é, por exemplo, São Boaventura, São Francisco de Assis, como também São Tomás de Aquino, todos esses grandes santos, doutores da Igreja, antes do Concílio de Trento e da reforma do livro litúrgico, não havia a missa de Pio V. Eram outras fórmulas celebrativas sempre centradas em dois polos fundamentais, a palavra e a Eucaristia. Toda essa realidade da história que foi compondo a liturgia de uma forma dinâmica. A liturgia não é estática, ela é dinâmica. Então, quando você depara que os grandes santos da Igreja, antes do Concílio de Trento, eles tinham um outro tipo de missal e cada região tinha seu próprio rito, né? O Concílio de Trento procurou unificar esse rito para todos, mas ainda mantém certos ritos que não são esses ritos romanos que nós celebramos. Nós vamos ver, tem um rito milanês, da Igreja de Milão, né, que é um rito que ainda mantém suas estruturas apostólicas, mas com características diferentes, né? Então vamos lá. O ano litúrgico seja assim revisto que, observadas ou restituídas as tradições, então voltar para a origem das tradições, a origem dos tempos, as tradições apostólicas, a base e fundamento daquilo que se crê, conforme as condições de nossa época, se conserve a sua índole original, a fim de alimentar devidamente a piedade dos fiéis nas celebrações dos mistérios da redenção cristã, principalmente pelo mistério pascal. As acomodações, contudo, conforme as condições dos lugares, caso forem necessárias, façam-se a norma a partir dos artigos 39 e 40. O próprio do tempo. Número 108. As atenções dos fiéis sejam dirigidas principalmente para as festas do Senhor. Então, sempre centralizadas em Jesus Cristo. Jesus é a centralidade, principalmente desse tempo litúrgico, tempo dos domingos, nas quais se celebram durante o ano. Normalmente, a precedência dominical é sempre a precedência litúrgica do dia do domingo, né? Os mistérios da salvação. Pelo que o próprio do tempo obtenha seu devido lugar, apto acima das festas dos santos. Então, qualquer festa dos santos que possam cair no domingo ou sábado, depois das 6, qualquer festa dos santos não poderia em nenhum momento tirar a liturgia dominical. A liturgia dominical é sempre central, a não ser se for uma festa ligada ao mistério do Senhor.
a fim de que o ciclo integral dos mistérios da salvação seja convenientemente recordado. Porque cada domingo ele tem uma pedagogia para poder fazer com que as pessoas façam, através da questão da leitura e da participação dominical, a caminhada do discipulado a partir daquele evangelista que se tem, né, naquele ano, como ano A é São Mateus, ano B São Marcos, ano C São Lucas. E as grandes festas e também os evangelhos ligados à ressurreição, Evangelho de João. Tem outras festas também que o Evangelho de João entra. O tempo da Quaresma. Tanto na liturgia, 109, tanto na liturgia quanto na catequese litúrgica, esclareça-se melhor a dupla índole do tempo quaresmal, então, a dupla perspectiva do tempo quaresmal, que principalmente pela lembrança ou preparação do batismo e pela penitência, fazem os fiéis ouvir com mais frequência a palavra de Deus e entregar-se à oração. Então, duas realidades, duas disposições, a renovação do batismo, né, e, ao mesmo tempo, a preparação para o batismo e a penitência. O tempo quaresmal era um tempo usado muito na igreja como o tempo do catecumenato, onde as pessoas se preparavam para o sacramento do batismo. Mas, ao mesmo tempo, era um tempo penitencial. Mas, nesse tempo penitencial, nós somos chamados também a rever o nosso batismo, a nossa caminhada de discípulo com Jesus. Então, dentro dessa realidade do tempo quaresmal, né, nós possamos entregar e centralizar a nossa vida através da frequência à palavra de Deus, um tempo forte, entregar-se à oração e, né, dispõe à celebração do mistério pascal, preparando então para a Páscoa. Utilizem-se com mais abundância os elementos batismais próprios da liturgia quaresmal. Está muito ligado ao catecumenato. Segundo as circunstâncias, restaure-se certos elementos da tradição anterior. B. O mesmo diga-se dos elementos penitenciais. Quanto à catequese, seja inculcada na alma dos fiéis, juntamente com as consequências sociais do pecado, então tem o pecado pessoal, tem o pecado social, a natureza própria da penitência, que detesta o pecado como ofensa feita a Deus. Então, evitar o pecado, né, é um tempo de estarmos dispostos e abertos à graça para a reconciliação. Na ação penitencial, não se omitam as partes da igreja, nem se deixe de urgir a oração pelos pecadores. Então, é um tempo forte, é um tempo realmente de reflexão, uma preparação para que nos tornemos cada vez mais purificados, a fim de podermos celebrar a Páscoa. Depois, número 110. Restitua-se oportunamente a praxe da penitência quaresmal. A penitência do tempo quaresmal não seja somente interna, individual. Quer dizer, não ficar preso só àquela realidade da piedade pessoal, dos exercícios espirituais pessoais, individuais, mas também externa e social. Ela tem uma dimensão social também dentro da comunidade. A praxe da penitência, porém, seja fomentada segundo as possibilidades do nosso tempo, adaptadas ao nosso tempo, e das diversas regiões, como também segundo as condições dos fiéis, e seja recomendada pelas autoridades, isto é, dos bispos, de que se fala do artigo 22. Todavia, sagrado seja o jejum pascal, a se observar na sexta-feira da paixão e morte do Senhor.
A igreja antiga, não. A igreja antiga, como a Didaqué e depois as constituições apostólicas, colocam toda a quarta e sexta. Mas agora a igreja faz que seja pelo menos nós tenhamos atenção, né, do jejum na sexta-feira da paixão e morte do Senhor. E se for oportuno, a se estender também ao sábado santo, então sexta-feira e sábado, a fim de que se chegue com o coração livre e aberto às alegrias do domingo da ressurreição. Então, toda essa foi uma realidade que teve que se adaptar, teve que se renovar, né? Teve que ser repensado teologicamente dentro da igreja. Não são pessoas imprudentes, são pessoas extremamente prudentes e preparadas, juntamente com toda a questão da participação dos bispos, dos teólogos, né, de toda a igreja, para poder, então, fazer essa renovação, né, da igreja, inclusive no seu aspecto litúrgico. Então, foi muito exigente esse momento para a igreja, esse momento de repensar toda a liturgia, né, e contar com a colaboração de tantas grandes pessoas, pessoas sérias, né, que levaram a termo essa reforma, e ainda estamos reformando, porque nós temos não só a atualização do nosso missal romano em português, mas também algumas questões que se devem ser vistas sobre a questão de tradução dentro do missal. São pequenas coisas, são coisas pontuais, mas merece atenção sim. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.